Há sinais de medo em sua trajetória de guerras. Enquanto os sacerdotes se afastam, horrorizados, sabendo que aquele que profanou o santuário com sua desobediência busca na velhice o perdão que jamais semeou. Salomão, do seu trono, pronuncia a sentença: faça o que ele disse e enterre-o ali. E essas palavras ressoam como o eco final do julgamento que Davi, seu pai, havia adiado, não por ignorância, mas por fidelidade ao tempo de Deus. Agora chegou a hora. A justiça desce com uma lâmina afiada, não para destruir o inimigo, mas para purificar a casa do Senhor. Joabe não é executado por traição política, mas por ter utilizado sua espada sem temor, por ter tirado a vida de Abner, Amasa e Absalão, homens que caíram em tempos de paz ou sob ordens de misericórdia. E este é o seu mistério. Enquanto servia ao trono com lealdade inabalável, desobedeceu à vontade divina com uma dureza ainda mais inflexível. Enquanto o povo o via como defensor, Deus o julgava como transgressor. Agora, enquanto o tabernáculo se torna um palco de julgamento, não há salmo para interceder, nem voz profética para redimi-lo, apenas o silêncio de uma vida que nunca foi quebrada. E essa cena brutal e sagrada não pode ser entendida sem retornarmos ao princípio, ao dia em que Joabe assumiu a liderança dos servos de Davi na piscina de Gibeão, quando seu irmão Asael caiu sob a lança de Abner, e a vingança começou a crescer como fermento oculto na massa. Ao longo dos anos, Joabe se tornou indispensável, mas também temido, obedecido, mas não guiado pelo Espírito. E em sua história, fidelidade e desobediência se entrelaçam, coragem e julgamento, serviço e orgulho. Isso o torna um mistério perturbador, pois andou ao lado dos ungidos sem ser ungido, defendeu o reino, mas nunca adorou o Deus do reino, guardou a cidade, mas nunca abriu seu coração. Assim, o mesmo homem que capturou Jerusalém para Davi, que tomou a cidade das águas de Rabá, subjugou Edom e destruiu fortalezas inimigas, também foi aquele que assassinava sem ordem, que desprezava a misericórdia, que substituía a voz de Deus pelo seu próprio julgamento. E agora ele jaz ao lado do altar que não o reconhece, agarrando-se ao sagrado como último recurso, sem nunca tê-lo buscado ao longo de sua vida. E embora a história de Joabe termine aqui, a verdadeira lição para nós começa agora. Pois o maior inimigo de Joabe não era a lâmina da espada, mas o silêncio interior com o qual ele ignorou a voz de Deus ao longo dos anos. Este é o conflito que iremos explorar hoje. Como um homem pode ser tão útil para o reino e, ao mesmo tempo, tão distante do coração do rei? Como alguém pode servir sem se render, vencer batalhas sem conhecer o Deus dos exércitos? Como uma vida tão poderosa pode acabar em julgamento? E nós, será que também servimos, lideramos e tomamos decisões, mas talvez sem ouvir a Deus? O mistério de Joabe não reside apenas na sua brutalidade, mas na sua falta de medo e, mais importante, na sua incapacidade de reconhecer que há um limite onde a fidelidade sem obediência se torna rebelião silenciosa. É por isso que esta história não é apenas uma biografia, mas um aviso vivo, uma espada que atinge o fundo da alma, pois nos confronta com uma questão difícil de encarar. Pode alguém estar tão perto do altar e ainda assim morrer distante de Deus? E agora, a você que está ouvindo, eu pergunto com clareza bíblica e espiritual: você está servindo a Deus ou apenas a si mesmo, seguindo seus próprios critérios? Se essa história já te fez refletir, comente agora mesmo: eu não quero acabar como Joabe. E continue conosco até o final, porque cada capítulo revela que o maior inimigo de um líder não é a derrota, mas o coração que deixa de tremer diante do julgamento do Todo-Poderoso. Inscreva-se para não perder a revelação completa e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que ser leal não significa necessariamente ser obediente.
E aconteceu depois da morte de Saul, quando o caos e a incerteza tomaram conta das tribos de Israel. O povo estava dividido entre a casa de Saul e a casa de Davi, enquanto os homens fiéis de Judá ungiam Davi como rei em Hebrom. Por outro lado, os seguidores de Isbosete, filho de Saul, continuavam a resistir em Maanaim sob a liderança de Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul. Em meio a essa divisão, um nome começou a ganhar destaque entre os guerreiros de Davi: Joabe, filho de Zeruia, irmã de Davi. Ele era um homem de guerra, firme de espírito, hábil em batalha e determinado a estabelecer o reino de seu tio de acordo com a vontade de Deus. Embora não houvesse um chamado profético registrado sobre sua vida, a Escritura o apresenta como uma figura-chave no cumprimento do plano divino que levaria Davi ao trono de todo Israel. Nos primeiros dias do reinado de Davi em Hebrom, quando Abner e os seguidores de Isbosete desceram até Gibeão, Joabe saiu com os servos de Davi e os dois exércitos se encontraram junto ao tanque de Gibeão. Ali se sentaram de um lado da piscina e os outros do outro lado. Foi então que Abner disse a Joabe: "Agora levanta-te, jovens, e manobrem diante de nós." Joabe respondeu: "Levantem-se." Eles se levantaram e começaram a lutar em pares. Durante essa luta simbólica, os homens agarraram as cabeças uns dos outros e caíram juntos no chão, em um lugar chamado El Catazurim, Campo das Porções. Então, uma batalha feroz eclodiu entre Abner e os servos de Davi. Foi nesse campo que Azael, irmão de Joabe, veloz como uma gazela, perseguiu Abner. Abner pediu para ele se afastar. "Afasta-te de mim, porque eu deveria feri-lo, e como poderia eu levantar o meu rosto para Joabe, teu irmão?" Mas Azael não se virou, e Abner o atingiu na quinta costela com a ponta de sua lança. Azael caiu morto no campo. Joabe e seu irmão Abisai perseguiram Abner furiosamente. Embora a batalha tenha cessado após o chamado de Abner e a resposta de Joabe, dizendo: "Tão certo como Deus vive, se você não tivesse falado, o povo teria continuado até de manhã, perseguindo seus irmãos." Daquele dia em diante, uma ferida silenciosa permaneceu queimando no coração de Joabe, que não se apagaria. Pois embora a guerra tivesse diminuído por um tempo, o desejo de vingança e o senso de justiça pessoal começaram a se misturar com sua lealdade ao rei. À medida que Davi se fortalecia e sua casa crescia, enquanto Saul o enfraquecia, Joabe se tornou o comandante militar mais poderoso ao lado de Davi. Quando Abner chegou a Hebrom em paz, enviado por Isbosete após uma disputa sobre uma concubina, ele se reconciliou com Davi, que o recebeu com um banquete e o despediu em paz, com a promessa de reunir todo Israel sob seu reinado. No entanto, quando Joabe soube que Abner estava lá, correu até o rei e disse: "O que você fez? Abner veio até você e você o deixou ir em paz. Você sabe que ele veio para espionar você, para conhecer suas idas e vindas." Sem esperar resposta, Joabe enviou mensageiros para trazer Abner de volta do poço de Sira, sem o conhecimento de Davi. Quando Abner chegou ao portão de Hebrom, Joabe o matou com uma lança, vingando a morte de Azael. Quando Davi soube disso, lamentou profundamente e exclamou: "Eu e meu reino somos inocentes diante do Senhor. Do sangue de Abner, filho de Ner, que caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e que ele seja sempre um daqueles que tenha fluxo, ou seja, leproso, ou ande com um cajado, ou morra pela espada, ou por falta de pão." E Davi chorou por Abner e disse: "Abner deve morrer como morre um tolo." E todo o povo chorou com ele. Mas Joabe permaneceu firme, inabalável, sem arrependimento, convencido de que havia feito o que considerava justo. O coração do comandante começou a se afastar do coração do rei, pois, enquanto Davi seguia o Espírito do Senhor, Joabe passou a agir de acordo com sua própria interpretação de justiça. E assim foi estabelecido como comandante do exército, liderando a captura de Jerusalém.
Quando Davi disse: "Quem atacar primeiro os jebuseus será chefe e capitão", Joabe foi o primeiro a subir, e como recompensa foi feito general, e construiu a parte baixa da cidade, fortalecendo suas muralhas. A partir de então, Joabe tornou-se o braço militar de Davi, executor de campanhas, líder de homens, estrategista indiscutível, mas também portador de uma espada que não distinguia entre ordem divina e paixão pessoal. Enquanto Davi consultava o Senhor a cada passo, Joabe raramente invocava o Deus de Israel. Embora lutasse as guerras do Senhor, não se via buscando a orientação do Altíssimo. Nos dias de guerra contra os filisteus, Joabe foi até Edom, no Vale do Sal, onde matou 12.000 homens, colocando guarnições em território inimigo e em regiões subjugadas para estender o reino. Seu nome passou a ser temido em todos os lugares. Mas mesmo com todas essas vitórias, o coração de Joabe ainda carregava a sombra do sangue de Abner, como um eco não resolvido, uma fissura espiritual que as conquistas não conseguiram curar. Cada vitória trazia consigo uma acumulação de glória sem purificação, de poder sem tremor diante de Deus. E embora os homens lhe obedecessem e Davi confiasse em sua capacidade, no fundo, um conflito começou a surgir entre o rei, que chorava pelos inimigos, e o comandante, que não perdoava nem esquecia. Esse conflito não terminaria ali, mas se tornaria a raiz de atos cada vez mais violentos e sombrios, marcando o destino do homem que por anos segurou o escudo de Israel, mas nunca entregou sua espada diante do altar do Altíssimo. Após aquela batalha inicial perto do tanque de Gibeão, onde Azael caiu sob a lança de Abner, a alma de Joabe nunca encontrou descanso. O laço de sangue entre irmãos, aliado ao espírito de guerra que o moldou desde a juventude, fez com que seu coração ardesse dia após dia com o desejo de justiça. Mas não uma justiça conforme o coração de Deus, mas uma justiça moldada pela dor, raiva e o senso tribal que ainda estava enraizado em muitos dos líderes dos clãs de Israel. Embora a guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul tenha durado anos, o poder de Davi se tornava cada vez mais forte, enquanto o de Saul enfraquecia. Quando Abner finalmente deixou Isbosete, após a acusação sobre Rispa, a concubina de Saul, e ofereceu sua lealdade a Davi com a promessa de unir todo Israel sob seu trono, o rei aceitou a reconciliação, reconhecendo em Abner uma chave providencial para a unidade do reino, oferecendo-lhe uma aliança de paz e enviando-o em paz de Hebrom. Mas quando Joabe retornou de uma campanha e soube que Abner estivera na presença do rei, sendo autorizado a sair em liberdade, ele o tomou como uma afronta pessoal, como uma traição à memória de seu irmão Azael. Joabe também acreditava que Abner não viera apenas para reconciliar-se, mas para espioná-lo e enganá-lo. Sem esperar pela aprovação de Davi, Joabe agiu conforme uma justiça que já não mais se alinhava com a vontade de Deus, nem com a sabedoria do rei, mas com a busca por vingança, onde o sangue clamava do chão. Ele enviou mensageiros que alcançaram Abner na estrada, trazendo-o de volta a Hebrom, fingindo que o rei queria falar com ele. Quando Abner entrou, confiando no gesto, Joabe o levou para um canto, como se fosse falar com ele em segredo. E ali, no meio de uma cidade de refúgio, onde o sangue deveria cessar, Joabe o atingiu na quinta costela e o matou, vingando a morte de Azael. Quando Davi soube disso, rasgou suas vestes e chorou por Abner, chamando-o de príncipe de Israel. Ele ordenou luto por todo o povo, dizendo a Joabe e a todo o seu exército: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco e pranteai diante de Abner. E o rei chorou em alta voz no túmulo de Abner, dizendo: Abner deve morrer como um tolo. Suas mãos não estavam presas, nem seus pés estavam algemados. Como alguém cai diante de homens maus, assim tu caíste. E todo o povo chorou por ele novamente.
Davi jejuou naquele dia e se recusou a comer pão, e sua atitude conquistou o coração do povo, que reconheceu que o rei não teve culpa na morte de Abner. No entanto, a mancha daquele assassinato permaneceu como uma rachadura aberta na liderança de Joabe, pois embora ele continuasse como chefe do exército, sua espada não era mais vista apenas como uma arma de guerra, mas como um instrumento de morte sem julgamento justo. O rei então declarou: "Eu e meu reino somos inocentes para sempre diante de Deus. O sangue de Abner, filho de Ner, cairá sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai." E a partir daquele dia, um silêncio começou a crescer entre Davi e seu comandante. Uma distância tácita, mas presente, uma desconfiança que não cessou, embora o exército ainda obedecesse a Joabe, e embora ele continuasse a obter vitórias, como quando enfrentou os sírios e os amonitas juntos com seu irmão Abisai, e retornaram em paz, ou como quando ele tomou cidades inimigas e trouxe riquezas para Jerusalém. Mas cada vitória não apagou o fato de que ele havia matado um homem inocente sob um pacto de paz em uma cidade sagrada, sem o comando ou julgamento do rei e dos anciãos. Enquanto o sangue de Abner se absorvia na terra de Hebrom, um local que deveria ser refúgio, a alma de Joabe se endureceu, incapaz de reconhecer sua culpa, justificando sua ação pelo amor ao irmão caído, pela suposta ameaça política que Abner representava, mas nunca pela voz do Todo-Poderoso. E assim, enquanto Davi consultava a Jeová em cada decisão, perguntando se deveria subir a tal cidade ou atacar os filisteus, Joabe simplesmente agia sem registros de oração ou altar, apenas com a força de seu braço e a astúcia de sua mente. Essa desconexão com o divino estava se tornando parte de seu caráter, misturando fidelidade visível com desobediência interna. Embora o povo o respeitasse pela sua eficiência, o céu já começava a pesar sobre sua consciência, mesmo sem que ele percebesse. Os anos passaram e a consolidação do reino avançou. Joabe construiu muros, comandou tropas e protegeu o rei de ameaças internas e externas. Mas no dia de sua morte, Abner não foi apagado do registro celestial, nem do coração do rei, nem do julgamento que mais tarde o alcançaria. E embora aparentemente tivesse servido o trono fielmente, sua espada já não era mais neutra. E sua autoridade não estava mais ancorada apenas na obediência ao ungido, mas em sua própria definição do que é certo, em seu julgamento endurecido pela guerra e numa lealdade seletiva que escondia um coração que nunca foi completamente entregue ao Deus de Israel. Assim, enquanto o povo cantava os salmos de Davi e subia ao Monte Santo, Joabe ficava distante do tabernáculo, e sua história continuava a ser escrita não com tinta de louvor, mas com sangue derramado fora do tempo do justo julgamento. Embora a graça de Deus tenha permitido que Joabe continuasse a respirar e ainda lutar as guerras de Israel, o peso da morte injusta não se levantou de suas costas. Aquela rixa de sangue na piscina de Gibeão se tornou a raiz silenciosa de outras decisões futuras, que lhe custariam não apenas a confiança do rei, mas finalmente a vida diante do altar onde ele pensou que encontraria refúgio. Joabe continuou a liderar o exército de Davi como se nada tivesse mudado, como se o sangue de Abner tivesse desaparecido com o tempo e não mais clamasse do chão de Hebrom. Embora sua espada fosse a mais temida em Israel, seu nome começava a dividir o olhar do povo entre o respeito e o medo, entre a obediência militar e o silêncio moral. Era evidente que sua força era necessária para manter a expansão do reino, mas seu coração já não batia mais de acordo com o do rei ou de acordo com o de Deus. E, no entanto, Davi manteve Joabe em seu cargo, talvez pela lealdade que ele havia demonstrado no passado, talvez pela conveniência política de manter o homem mais poderoso do exército sob controle,
talvez por entender que os planos de Deus também usaram homens duros para cumprir propósitos eternos. Assim, enquanto Davi continuava a fortalecer seu reinado em Jerusalém, estabelecendo o trono sobre Israel e Judá, Joabe servia como executor, carregando a espada do rei em cada campanha. Ele esmagava rebeliões, sitiava cidades, destruía fortalezas inimigas e a cada batalha vencida, seu nome era proclamado ao lado dos valentes de Davi. Seu lugar nos anais do exército era incontestável. No entanto, no segredo de sua alma, a distância espiritual entre o comandante e o ungido se tornava cada vez maior. Davi consultava o Senhor, escrevia salmos, se humilhava em oração, jejuava em momentos de perigo. Joabe, por sua vez, agia sem altar, sem incenso, apenas com ação e estratégia. Embora conhecesse as leis de Moisés e a santidade do acampamento, ele parecia agir como se o julgamento divino não o tivesse alcançado, como se a espada fosse justificativa suficiente para todas as suas ações. Quando Davi pecou ao tomar Batseba e ordenar a morte de Urias, foi Joabe quem executou o plano, enviando o marido valente para a linha de frente da batalha e permitindo que os inimigos o matassem. Embora o pecado fosse de Davi, Joabe foi cúmplice, sem dúvida. Para ele, a ordem do rei era suficiente, mesmo que essa ordem ofendesse o céu. Quando ele recebeu a notícia da morte de Urias, simplesmente a relatou como mais uma vítima entre tantas, sem demonstrar angústia ou apelar à justiça. E embora Davi tenha sido confrontado pelo profeta Natã e se arrependido profundamente, não há registro de que Joabe tenha expressado culpa ou inquietação por sua participação. Com o tempo, quando Absalão se rebelou contra seu pai e formou uma poderosa revolta, Joabe permaneceu leal a Davi e lutou corajosamente para preservar o reino. No entanto, sua lealdade era de aço, não de espírito. Quando Davi ordenou que os capitães preservassem a vida de Absalão por amor a seu filho, Joabe desobedeceu e o matou, ferindo-o com dardos enquanto ele estava pendurado em uma árvore. E embora ele justificasse sua ação, dizendo que um rebelde não deveria viver, sua atitude foi além do mandato, além da obediência. Era mais uma evidência do padrão de Joabe de decidir por si mesmo quem deveria viver e quem deveria morrer, sem tremor, sem consulta, sem oração. Quando Davi soube da morte de seu filho, ele chorou com uma dor tão profunda que todo o exército ficou envergonhado pela vitória. Eu falei, ele o repreendeu duramente, dizendo que havia envergonhado seus servos. Davi declarou que se Absalão tivesse vivido e eles morressem, ele teria se sentido satisfeito. E embora Davi se levantasse e se sentasse no portão, como lhe fora pedido, seu coração estava ferido, não apenas pela perda de seu filho, mas também pela dureza daquele que deveria proteger sua alma, e não apenas seu trono. Assim, Joabe continuou a servir o ungido, mas seu serviço já não refletia mais o coração de Deus. Quando Amasa foi nomeado chefe do exército, Joabe não aceitou a decisão e o matou por engano, fingindo uma saudação, e feriu-o com a mesma violência que usara contra Abner. Ele tomou o comando novamente pela força. Davi, embora soubesse disso, não o removeu. Talvez por temer uma rebelião, ou talvez por saber que o julgamento de Deus não havia sido esquecido. O tempo passou, e Joabe derrotou inimigos, tomou cidades e se tornou o símbolo da segurança militar de Israel. Mas nem todo ato de violência autorizado, cada assassinato sem julgamento, cada decisão tomada em nome da guerra, mas sem temor do céu, acumulava-se como um peso invisível sobre sua alma. A Escritura silencia sobre seu arrependimento. Não há salmos escritos por ele. Não havia grandes orações, apenas fatos, ordens, espadas, sangue e um silêncio que clamava mais alto que palavras. Joabe serviu ao ungido, mas nunca foi ungido com o óleo da destruição, nem depôs sua espada no altar.
Embora tivesse protegido o reino do rei escolhido por Deus, ele não seguiu o mesmo caminho de Davi. Sua história passou a refletir uma lealdade externa, sem transformação interior, como um templo imponente, sem luz no lustre, como um escudo levantado sem a arca no acampamento. Embora seu nome fosse mencionado com honra entre os bravos, o julgamento do céu já estava se aproximando, e a espada que ele havia empunhado tantas vezes logo marcaria o início de sua queda. Enquanto os dias do reinado de Davi avançavam, as feridas causadas pelo pecado com Batseba e pela morte de Urias ainda estavam frescas no coração do rei. Novas tempestades começaram a surgir em sua própria casa. Conforme o julgamento que o profeta Natã havia anunciado, começou a se cumprir nos filhos de Davi. Absalão, seu filho amado e atraente, começou a planejar uma rebelião em segredo, roubando o coração do povo, sentando-se à porta para falar com aqueles que vinham ao rei em busca de julgamento, dizendo a cada um: "Sua causa é boa e justa, mas não há ninguém do rei para ouvi-lo." Assim, ele roubou o afeto dos homens de Israel com astúcia e charme. Quando se tornou forte o suficiente, proclamou-se rei em Hebrom e rebelou-se contra seu próprio pai. Davi, ao saber da traição, não teve confiança em sua capacidade de resistir em Jerusalém e fugiu com seus servos para o outro lado do Jordão. Entre os homens que o acompanhavam estava Joabe, fiel em sua lealdade, mas endurecido de espírito, preparado para a guerra, mas sem compaixão. Enquanto Davi subia ao Monte das Oliveiras, chorando e cobrindo o rosto, Joabe já pensava nas estratégias necessárias para esmagar a rebelião. Quando chegou a hora do confronto na floresta de Efraim, Davi instruiu seus capitães, dizendo: "Tratem com bondade por minha causa ao jovem Absalão." Todos ouviram essas palavras, mas Joabe não se comoveu. Quando um homem encontrou Absalão pendurado pela cabeça em uma árvore, suspenso entre o céu e a terra, porque seu cabelo ficou preso no carvalho enquanto fugia montado numa mula, aquele homem não ousou matá-lo, lembrando-se da ordem do rei. Mas Joabe, ao ouvir isso, encheu-se de fúria e, pegando 3 dardos, atirou neles, pregando-os no coração de Absalão, ainda vivo na árvore. Seus escudeiros o cercaram e o mataram. E embora a guerra tenha terminado e o povo retornado em paz, quando a notícia chegou a Davi, o rei ficou profundamente perturbado, subiu até o corredor acima da porta e chorou, dizendo com a voz embargada: "Meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, se eu tivesse morrido em seu lugar. De ti, Absalão, meu filho, meu filho." E aquele choro soou como um trovão no acampamento, fazendo com que os soldados que haviam vencido retornassem como se tivessem sido derrotados. O rei cobriu o rosto e gritou de dor. Joabe, ao ouvir isso, foi até ele e falou duramente: "Hoje você envergonhou o rosto de todos os seus servos que salvaram a sua vida, a de seus filhos, de suas esposas e concubinas, porque você ama aqueles que o odeiam e odeia aqueles que o amam." Embora as palavras de Joabe tenham forçado Davi a se sentar no portão e se mostrar ao povo, o abismo entre o coração compassivo do rei e a inflexibilidade do comandante se tornava cada vez mais evidente. Joabe não apenas desobedeceu à ordem de preservar a vida de Absalão, mas o matou com suas próprias mãos, sem julgamento, sem misericórdia, como fizera antes com Abner e como faria mais tarde com Amasa. Embora sua espada ainda fosse útil para o reino, sua alma se afastava cada vez mais do espírito do Deus vivo. Para o servo que deveria proteger o ungido, Joabe se tornou juiz e executor, tomando decisões por si mesmo que apenas o trono celestial poderia ditar. Não havia altar onde Joabe subisse para prestar contas, nem palavra profética que o quebrasse, porque seu coração estava selado pela dureza dos anos, pela convicção de que a força justificava a ação. E enquanto Davi chorava e compunha salmos que expressavam sua dor, Joabe permaneceu em silêncio, sem cânticos, sem súplicas, sem interrupção.
A história o retrata como um homem que serviu o rei de forma eficaz, mas não serviu ao Deus do rei com reverência. O contraste entre os dois se tornou cada vez mais nítido como uma vantagem. E embora ainda houvesse campanhas para comandar e inimigos para derrotar, a ferida deixada pela morte de Absalão nunca cicatrizou. Davi nunca se esqueceu de que foi Joabe quem matou seu filho, o filho que, embora rebelde, ainda amava. E essa memória seria o início de uma sentença que mais tarde seria escrita com a tinta do julgamento, pois os justos haviam caído pela mão do servo, e o trono chorava enquanto a espada repousava. Joabe não compreendeu que a verdadeira obediência não consiste em cumprir ordens sem alma, mas em temer ao Senhor mais do que aos homens e em ouvir o sussurro de Deus mais do que a lógica da guerra. Assim, a história de Joabe progrediu, marcada não apenas pelas vitórias militares, mas pelas feridas morais que nunca cicatrizaram. Enquanto o reino estava estabelecido em Jerusalém e as promessas de Deus, relativas aos descendentes de Davi, permaneciam em vigor, o coração do comandante se afastava cada vez mais do caminho sagrado, servindo sim, mas sem se render, matando em nome da ordem, mas sem discernir a voz do céu e sem saber. Cada ato de sua espada também era uma marca escrita em seu julgamento vindouro. Depois que a rebelião de Absalão foi reprimida e o jovem morreu nas mãos de Joabe, o rei Davi não encontrou descanso nem na vitória nem na fidelidade de seus homens. Pois, embora o trono tivesse sido preservado e os inimigos derrotados, o preço pago foi o de um filho morto, não por estranhos, mas por si mesmo, o próprio comandante. O mesmo que tantas vezes estivera ao seu lado nas batalhas e o mesmo que atravessou o Jordão com ele quando fugiu descalço, humilhado e coberto de cinzas. Embora Joabe tivesse livrado o reino de uma ameaça, ele o fez ignorando uma ordem direta do rei, rejeitando um apelo paternal que havia sido ouvido por todos os líderes do exército. E assim, o coração de Davi se partiu ainda mais profundamente do que quando havia perdido seu filho por Batseba, porque desta vez a morte foi decidida por alguém que ele mesmo havia levantado. Seu grito não era apenas o de um pai, mas também o grito de um rei que entendeu quão profundamente sua casa havia sido dividida. Enquanto o povo voltava em silêncio, como se tivesse sido derrotado, Davi subiu à câmara sobre a porta e chorou, dizendo: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me permitiu morrer em teu lugar, meu filho Absalão? O grito não era apenas um eco de amor, mas de culpa, porque ele sabia que, em parte, ele tinha sido a causa daquela rebelião, por não ter corrigido a tempo, por não ter confrontado a amargura que crescia no coração do jovem após o estupro de sua irmã Tamar e o assassinato de Amnon. Joabe, vendo que a vitória não era comemorada, mas coberta de luto, subiu ao rei e falou com palavras duras: Hoje você envergonhou o rosto de todos os seus servos que salvaram a sua vida, a dos seus filhos, das suas mulheres e concubinas, porque você ama aqueles que odeiam você e odeia aqueles que amam você. E embora suas palavras tivessem lógica militar, elas não tinham misericórdia, porque o coração de Joabe não conhecia mais a linguagem da tristeza ou da compaixão pela dor do ungido. Davi, com o coração quebrantado, obedeceu ao conselho e sentou-se à porta. Todo o povo veio perante o rei, e a restauração do trono começou. Mas a fenda na alma do rei não se fechou, porque ele sabia que a espada de Joabe não distinguia entre justiça e vingança, entre comando e julgamento pessoal. Seu coração começou a pensar em como restaurar a unidade do reino sem depender para sempre daquele que tantas vezes desobedeceu. Quando Davi decidiu trazer de volta Amasa, seu sobrinho e também um parente de Joabe, ele o fez como um gesto de reconciliação nacional, oferecendo-lhe o comando do exército em vez de Joabe. E embora isso parecesse uma decisão política, era na verdade o fruto de anos de acúmulo de suspeita, dor e distância entre o rei e seu comandante.
Mas Joabe recusou-se a ser deslocado. E quando Amasa demorou a juntar-se aos homens de Judá, Joabe saiu ao seu encontro com engano, e enquanto o cumprimentava com uma mão, com a outra escondeu a espada, e disse: "Você está indo bem, meu irmão." E ele pegou Amasa pela barba para beijá-lo e o feriu na quinta costela. Seu sangue foi derramado na estrada. Joabe assumiu o comando novamente, como se nada tivesse acontecido. Ninguém ousou resistir a ele, pois seu nome inspirava medo, não apenas por sua força, mas pela falta de limites. Embora servisse ao rei, ele já não obedecia mais às suas decisões. E embora defendesse o reino, não seguia a vontade do coração do ungido. Davi guardou todas essas coisas dentro de si, escrevendo salmos de arrependimento e oração, enquanto Joabe construía cidades e fortificava fronteiras. Mas suas mãos estavam cada vez mais manchadas e sua alma cada vez mais distante do altar. Embora Deus não o destruísse naquela época, permitiu que sua história se desenvolvesse como um testemunho para gerações, como um aviso a todos os que servem com poder, mas sem temor, com estratégia, mas sem ânimo. Porque Joabe havia esquecido que não podeis proteger o trono do ungido, desobedecendo ao Deus que o ungiu. Assim, o clamor de Davi por Absalão não foi triste apenas pela perda do filho, mas pela consciência de que seus homens mais poderosos não estavam mais andando no mesmo caminho. Embora o reino fosse estabelecido e o trono fortalecido, a ferida do rei crescia. Ele sabia que, um dia, quando partisse, seria necessário fazer justiça àquele que derramou sangue em tempos de paz. Joabe permanecia general, mas Davi começou a olhar além dele, entendendo que a fidelidade externa, sem o temor do céu, é um perigo oculto ao propósito eterno. E enquanto isso, o povo continuava cantando. Os levitas ministravam, a arca repousava em Jerusalém e o trono era fortalecido. Mas o coração do rei não se esqueceu, e o julgamento de Deus, ainda não manifestado, se aproximava como uma sombra sobre a vida do homem que havia servido sem se render e que matara o justo como quem corta um ramo seco da árvore, sem tremer, sem compaixão, sem lágrimas. Quando o rei Davi estava firmemente estabelecido em Jerusalém, após a rebelião reprimida de Absalão, seu coração não encontrou paz duradoura, porque as feridas de traição e desobediência ainda sangravam silenciosamente em sua alma. Embora o povo o recebesse com alegria e as tribos disputassem entre si para honrar o rei, e embora os anciãos de Judá o acompanhassem com canções, o rosto de Davi refletia o peso dos anos, do pecado, do julgamento e da espada que não se apartou de sua casa, conforme anunciado pelo profeta Natã. Foi então que Amasa, filho de Jetel e sobrinho de Davi, foi nomeado como o novo comandante do exército no lugar de Joabe. Uma decisão que representava não apenas uma reconciliação política com os homens de Judá, que anteriormente haviam seguido Absalão, mas também um gesto do plano silencioso de Davi para destituir o homem cuja espada se tornara insensível ao coração de seu mestre. Mas Joabe, sabendo disso, não respondeu com palavras, nem protestou publicamente. No entanto, uma raiz de desprezo cresceu dentro dele por aquela decisão, que considerava injusta. Quando surgiu a ameaça de Seba, filho de Vicre, homem de Benjamim, que incitou uma nova rebelião dizendo: "Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé." Amasa foi enviado para reunir os homens de Judá e reprimir a revolta, mas demorou mais do que o tempo determinado. Temendo que Seba fortalecesse sua causa e causasse maior dano do que Absalão, Davi ordenou a Abisai, irmão de Joabe, que levasse os servos do rei e o perseguisse. Joabe, embora não nomeado, juntou-se à expedição e no caminho encontrou Amasa em Gibeão. Cumprimentou-o com aparente cortesia, dizendo: "Adeus, meu irmão."
E pegando sua barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo, com a esquerda sacou sua espada escondida e feriu-o na quinta costela. Seu sangue foi derramado no caminho, e assim ele morreu, sem suspeitar de traição. Joabe assumiu o comando do exército novamente, embora não houvesse sido restaurado pelo rei. Mas os homens o seguiram porque temiam seu poder e reconheciam sua habilidade. Com determinação, perseguiu Seba até Abel-Bet-Maaca, onde criaram um bastião contra a cidade. Quando uma mulher sábia gritou do muro e perguntou por que ele destruía uma cidade fiel em Israel, Joabe respondeu que estava apenas procurando o homem rebelde. Quando a cabeça de Seba foi jogada do muro, a rebelião cessou, e Joabe retornou a Jerusalém vitorioso, assumindo novamente seu lugar como comandante sem a ordem real. Embora Davi soubesse o que havia acontecido, não o repreendeu nem o removeu. Talvez por conveniência, talvez pela idade, talvez porque já não tivesse forças para confrontá-lo. Assim, Joabe permaneceu general, mas com um coração que se tornava cada vez mais endurecido, cada vez mais distante, porque não só desobedecia às ordens, mas escolhia ignorá-las, desprezá-las e agir de acordo com seu próprio julgamento, como se a vontade do rei fosse um conselho e não uma ordem, como se a estrutura do reino pudesse ser sustentada sem submissão espiritual ao chefe ungido por Deus. E embora ele protegesse o povo, defendesse as fronteiras e assegurasse a estabilidade, sua lealdade já não era mais submissa, e seu serviço não era mais obediente, mas sim autônomo, calculista e destemido. A distância entre Joabe e Davi aumentou permanentemente, não mais por palavras, mas pelo espírito, pois Davi era um homem quebrantado com oração, com salmos, com lágrimas. Joabe era um homem da espada, da estratégia, do silêncio, da morte. Não há registro de que ele tenha buscado reconciliação, nem de que tenha confessado sua culpa, nem de que tenha sido quebrado pelo sangue de Amasa, assim como não o foi com o de Abner ou Absalão. Embora seu nome permanecesse nos registros oficiais, sua alma estava distante do trono de Deus. E assim a história continuou, com os dias do rei se alongando e os inimigos de Israel sendo derrotados e o povo prosperando. Mas o coração do rei carregava dentro de si o peso de ter um homem ao seu lado, necessário para sua força, mas perigoso por sua vontade inabalável. A história sagrada nos mostra que a desobediência pode ser encoberta com eficácia e que nem todos que servem o fazem com o espírito certo. Joabe, embora valente e vitorioso em tantas campanhas, não mais reconhecia a autoridade espiritual de Davi, nem a vontade de Deus através do ungido. E é por isso que sua história caminhava para um fim inevitável, porque o repetido desprezo pela vontade do rei era, na verdade, um desprezo pela vontade do Deus que o governava. Embora durante anos ele parecesse prosperar em seu caminho, a sentença estava escrita e o julgamento se aproximava, embora ainda não tivesse sido revelado. E enquanto isso, Joabe continuava servindo como se tudo estivesse em ordem, matando em nome da ordem, agindo em nome da segurança do reino, mas ignorando que sua própria alma estava perdendo o rumo, endurecida por anos de poder sem rendição, de fidelidade sem temor, de vitória sem altar. E o texto bíblico é claro: aquele que despreza a vontade do ungido, embora útil por um tempo, será removido no dia do julgamento. Porque Deus não olha apenas as obras, mas o coração. E o coração de Joabe, embora cheio de façanhas, estava longe de quebrar, longe do arrependimento, longe do espírito. E cada dia que passava o aproximava de seu destino final. Enquanto os dias do rei Davi se prolongavam e o reino de Israel alcançava uma estabilidade sem precedentes, com fronteiras protegidas e nações vizinhas submetidas pelo poder de seus exércitos, Joabe continuava a liderar como comandante supremo, guiando com mão firme cada campanha, cada escaramuça, cada avanço.
E embora o povo elogiasse suas conquistas e reconhecesse sua bravura, a história mostra que sua espada não cessava, não por ordem divina constante, mas porque sua alma não mais distinguia entre a guerra santa e a ambição pessoal, entre a justiça do Todo-Poderoso e o desejo de domínio. E assim, quando Davi enviou Joabe e os servos com ele contra os filhos de Amon, enquanto o rei permanecia em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital inimiga, e espalhou suas forças por toda a terra. Embora o inimigo fosse derrotado, foi então que Davi caiu em pecado com Batseba, esposa de Urias, um dos poderosos de Joabe. Depois que Davi concebeu, ele procurou encobrir sua falha trazendo Urias do campo de batalha. Mas o homem se recusou a descansar com sua esposa enquanto seus companheiros estavam em tendas. Então Davi escreveu uma carta a Joabe, enviada pela própria mão de Urias, dizendo: "Coloque Urias na frente da batalha mais forte e se retire dele para que ele seja ferido e morra." E Joabe executou a ordem sem hesitar, sem questionar a justiça do comando, sem consultar Deus, sem tremer, como se a morte de um inocente fosse parte rotineira da estratégia. Assim, Urias caiu, e Joabe enviou o relatório sabendo que não havia perdido apenas um soldado leal, mas que havia participado de um crime encoberto. Embora a responsabilidade principal fosse de Davi, a espada de Joabe se tornara uma ferramenta pronta para qualquer propósito, sem discernimento espiritual, sem altar, sem clamor. O julgamento de Deus não tardou, pois Natã foi enviado ao rei. A parábola do homem rico e da ovelha estranha fez com que Davi se entristecesse, que reconhecesse seu pecado e clamasse por misericórdia, escrevendo: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões." Mas não está registrado que Joabe foi quebrado, nem que ofereceu um holocausto por sua cumplicidade, nem que buscou justificação diante do Deus vivo. E o filho nascido de Batseba morreu, como um sinal do julgamento divino. Mas Joabe continuou suas campanhas, e depois de tomar a cidade das águas de Rabá, enviou mensageiros a Davi, dizendo: "Lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Agora, pois, reúnam-se o restante do povo e sitiem a cidade, para que eu não tome a cidade e seja chamado pelo meu nome." E assim Davi foi e tomou a coroa do rei de Amon, um ouro de um talento, e a colocou sobre sua cabeça. Os despojos da cidade foram grandes, mas por baixo dessa vitória estava o eco do sangue inocente derramado. E Joabe mostrou remorso, pois sua espada não cessou, e sua consciência não despertou. Ele marchou contra os edomitas no Vale do Sal, derrotou 12.000 e colocou guarnições. Todos os edomitas se tornaram servos de Davi. O Senhor deu a vitória por meio do rei, mas foi Joabe quem travou a guerra, caminhou entre os cadáveres e estabeleceu a ordem. No entanto, não há registro de que ele tenha construído um altar, consultado os profetas ou buscado a direção divina, porque seu coração se acostumou a servir sem comunhão, vencer sem tremer, destruir sem ouvir. E embora sua força fosse um instrumento para os planos do Todo-Poderoso, sua alma estava cada vez mais distante da presença de Deus. E quando Davi quis fazer um censo do povo, incitado por Satanás, segundo o relato das crônicas, Joabe tentou dissuadi-lo, dizendo: "Que o Senhor Deus acrescente ao seu povo 100 vezes mais, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que meu senhor busca isso? Por que deveria ser uma causa de pecado para Israel?" Esse momento pareceu um clarão de luz no coração do comandante, um sinal de que ainda havia algum discernimento espiritual. Mas a ordem do rei prevaleceu, e Joabe percorreu todo Israel, embora não tenha concluído totalmente o censo. E quando ele voltou com os números, Davi ficou tocado no coração e disse: "Pequei gravemente ao fazer isso." E Deus enviou o julgamento sobre a nação,
e a praga ceifou milhares de vidas. Davi se humilhou e clamou pelo povo, dizendo: Eu sou aquele que pecou. O que essas ovelhas fizeram? Ele construiu um altar na eira de Araúna, o Jebuseu, e ofereceu sacrifícios. O Senhor respondeu com fogo do céu. Mas mais uma vez Joabe, embora estivesse no centro dos acontecimentos, não aparece buscando o Senhor, nem levantando as suas mãos, nem confessando sua culpa, porque sua espada ainda estava ativa, mas sua alma dormia. O servo que antes era necessário para estabelecer o reino tornou-se cada vez mais um perigo para seu espírito. E embora continuasse obtendo vitórias e seu nome fosse respeitado, a história bíblica deixa claro que servir sem quebrar é caminhar à beira do julgamento e que o poder sem temor leva ao esquecimento do Altíssimo. Enquanto Joabe marchava e conquistava, Davi orava e escrevia, e na velhice começou a se preparar para a transição. Os olhos do profeta Natã, dos sacerdotes Adoque e de Batseba se voltaram para Salomão, o filho prometido, aquele em quem repousariam a sabedoria, a justiça e a paz. Agora, alheio ao que estava acontecendo, Joabe estava com a espada na mão, sem saber que o tempo do seu julgamento estava se aproximando, porque a espada que não cessava não poderia escapar do julgamento do céu. O servo que matou sem tremer não poderia se esconder no dia da verdade. E todo ato de violência injusta, toda morte sem mandato, todo desprezo pela vontade do rei, cada silêncio diante do altar era notado nos céus, esperando a hora marcada pelo Deus que pesa os corações. E não olhe apenas para as vitórias, mas para a obediência silenciosa. Assim, embora Joabe continuasse vivo e ativo, ele caminhava em direção ao seu último dia, com uma espada que já não distinguia entre inimigo e irmão, entre traidor e ungido, entre guerra justa e injusta. Esse resultado logo seria revelado. Nos últimos anos do reinado de Davi, quando o reino já estava estabelecido e as vitórias já tinham sido alcançadas, algo perigoso despertou no coração do rei, um desejo que não vinha de Deus, porque o orgulho começou a se insinuar no segredo de sua alma. Em vez de deleitar-se apenas na fidelidade de Jeová, que o sustentou desde o redil até o trono, ele queria saber o número de seu povo, para medir a magnitude de sua força, contar os braços que seguravam sua coroa. Então, Davi foi até Joabe e os capitães do exército que estavam com ele e deu a volta por todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e ordenou que fosse feito um recenseamento do povo para que ele pudesse saber o número deles. Joabe, que raramente questionava uma ordem, pareceu surpreso. Em um dos raros momentos em que sua consciência parecia despertar, ele respondeu: Que o Senhor teu Deus acrescente ao povo 100 vezes mais do que tu és, e deixe meu senhor o rei vê-lo. Mas por que meu senhor o rei quer isso? Porque isso seria motivo de pecado para Israel. No entanto, a palavra do rei prevaleceu sobre Joabe e os capitães do exército. Joabe saiu e percorreu toda a terra, de Aroer no oriente até Gade e Gileade no sul, e passou pelo norte, atravessando as terras dos hititas até chegar a Tiro e Sidom. Ele desceu até Judá. O percurso durou 9 meses e 20 dias. Embora, no caminho, Joabe tenha se detido em alguns lugares e omitido outros, como Levi e Benjamim, por temor ou por reverência que ainda restava em sua alma, ele finalmente retornou a Jerusalém e entregou o número ao rei, dizendo: Há 800.000 homens de guerra em Israel e 500.000 em Judá. Assim que o censo foi completado, o coração de Davi foi tocado pelo Espírito e reconheceu seu erro. Ele disse a Jeová: Eu pequei gravemente por ter feito isso. Agora, ó Jeová, tira o pecado de teu servo, porque eu fiz muito loucamente. E ao levantar-se de manhã, veio até ele o profeta Gade, que disse: Assim diz o Senhor, escolhe entre 3 castigos, 7 anos de fome na terra,
3 meses fugindo diante de teus inimigos, ou 3 dias de peste na tua terra. E Davi disse: estou em grande angústia, caia eu nas mãos do Senhor, porque muitas são suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Daí assim, Jeová enviou uma peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e 70.000 homens morreram. O anjo de Jeová estendeu sua mão sobre Jerusalém para destruí-la. Mas Jeová se arrependeu daquele mal e disse ao anjo: basta, detém a tua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que feriu o povo, caiu de joelhos e disse: pequei eu e fiz o mal. O que fizeram estas ovelhas? Te peço que a tua mão se volte contra mim e contra a casa de meu pai. E então Gade disse a Davi que subisse e erigisse um altar a Jeová na eira de Araúna. Davi subiu, e quando Araúna viu o rei, prostrou-se diante dele e ofereceu a eira e todo o necessário para o sacrifício. Mas Davi respondeu: não, senão por preço te comprarei, porque não oferecerei a Jeová, meu Deus, holocaustos que não me custem. E ele edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. Jeová atendeu a súplica e cessou a praga. E em tudo isso, Joabe permaneceu em silêncio. Não há registro de que ele tenha jejuado, clamado, erigido o altar ou se arrependido por ter executado o censo. Embora no início tivesse resistido, no final obedeceu sem mais. E a sangue derramado por todo Israel também clamava contra sua espada, pois a falta de discernimento espiritual não é justificada pela obediência militar. O julgamento caiu não só sobre o povo, mas sobre a estrutura de poder que se acostumara a agir sem consultar a Deus. Joabe, que uma vez foi instrumento de vitória, tornou-se pouco a pouco um símbolo de dureza, de serviço sem alma, de obediência sem quebranto, de estratégia sem oração. E o julgamento do céu começava a se aproximar mais dele, porque o local onde o anjo parou foi o mesmo onde Salomão mais tarde edificaria o templo. Enquanto a glória futura começava a se revelar através do sacrifício e da intercessão do rei, Joabe estava ausente do altar, ausente do arrependimento, ausente do propósito que não exigia apenas força, mas espírito, não apenas armas, mas fogo sagrado. Assim, a história continua a mostrar que o homem que serviu ao trono, que executou o censo com mãos firmes, mas sem espírito contrito, começou a sentir no fundo uma separação irreversível. Embora seu nome ainda fosse pronunciado nos registros militares, nos registros do céu, ele já não era mais o mesmo. Joabe não parecia um servo obediente, mas sim alguém útil, mas não fiel, forte, mas não medroso, respeitado, mas não quebrado. À medida que Davi se aproximava do fim de seus dias e o Senhor começava a levantar a figura de Salomão como sucessor, o julgamento sobre Joabe não demoraria a chegar. O tempo da espada destemida estava chegando ao fim, e o reino que seria estabelecido em sabedoria e paz não poderia ser sustentado por homens que não ouvissem a voz de Deus. E o dia em que o anjo parou sua mão sobre o altar foi também o dia em que o julgamento começou a ser escrito para aqueles que não sabiam como parar quando Deus falava. Joabe, embora ainda respirasse, já não andava mais na luz da face do Senhor. Durante anos, ele foi o braço direito do rei Davi, liderando o exército de Israel em guerras de conquista, defesa e expansão, tomando cidades, subjugando reinos e executando sentenças com sua espada. Ele continuava seu serviço visível ao trono, mas sem ouvir a voz de Deus. Embora fosse leal em aparência e estivesse ao lado do rei em cada campanha, seu coração não se rendeu ao Altíssimo. Sua alma não havia sido purificada pelo fogo da destruição, e sua mente não se submeteu ao conselho do Espírito. Sua lealdade foi transformada em uma obediência seletiva, uma fidelidade cega à estrutura, mas não ao coração que a sustentava.
A cada decisão tomada por conta própria, embora eficaz no campo militar, ele se afastava ainda mais do temor do Senhor, porque Joabe nunca construiu um altar, nunca buscou a palavra profética, nunca se prostrou em jejum diante de Jeová. Sua história não inclui oração, salmo ou lágrimas diante da presença de Deus, mas apenas aço, estratégias, conquistas e silêncio. Essa lealdade sem comunhão o tornou insensível aos tratados de Deus, porque ele servia, mas não adorava, defendia, mas não ouvia. Obedecia quando era conveniente, mas não tremia diante do julgamento. E assim, quando Davi envelheceu e o tempo da sucessão se aproximou, a fidelidade de Joabe foi posta à prova mais uma vez. E o resultado mostraria que ele não era fiel ao Senhor, mas ao seu próprio entendimento. Embora Deus tivesse falado por meio do profeta Natã, afirmando que Salomão, filho de Batseba, seria o herdeiro legítimo ao trono, e embora Davi tivesse jurado claramente, dizendo que Salomão se sentaria em seu trono durante sua vida, de acordo com a vontade divina, Joabe escolheu ignorar essa instrução. Quando Adonias, outro filho de Davi, se exaltou dizendo: "Eu reinarei", ele preparou carros e cavaleiros e 50 homens para correrem diante dele, conspirando com Abiatar, o sacerdote, e com Joabe, filho de Zeruia. Joabe se juntou a ele, selando com esse ato sua rebelião espiritual. Pois embora soubesse da vontade de Davi e tivesse visto a mão de Deus na escolha de Salomão, ele preferiu se alinhar com alguém que não era ungido, alguém sem o apoio do céu, porque suas lealdades não eram espirituais, mas políticas. Não eram por fé, mas por cálculo. Ao fazer isso, ele desprezou não apenas o profeta, não apenas o rei, mas também o Deus que havia escolhido. Quando a notícia chegou a Betabê e ao profeta Natã, Davi agiu rapidamente e ordenou que Salomão fosse ungido imediatamente pelo sacerdote Zadok e pelo profeta Natã, com o som da trombeta e o grito: "Viva o rei Salomão!" Colocaram-no na mula do rei e o trouxeram para o palácio. Quando os que estavam com Adonias ouviram o rugido do povo e a cidade abalada, entenderam que a vontade do céu prevalecera e todos se espalharam. E Adonias, ao perceber que o plano havia falhado, ficou com medo e correu para o altar, agarrando-se às pontas do altar, pedindo misericórdia, e foi temporariamente perdoado. Mas Joabe não se humilhou, nem correu para o altar, nem pediu perdão, porque seu coração não reconheceu a voz de Deus. Ele permaneceu em silêncio, sem se retratar, sem retornar ao rei, sem buscar abrigo espiritual. Enquanto Salomão começou a reinar com sabedoria, justiça e a glória de uma nova etapa surgia sobre Israel, o nome de Joabe estava ligado a uma conspiração ilegítima, a uma aliança com homens sem orientação divina. E o julgamento que havia sido adiado por anos, pela misericórdia de Deus e pela paciência de Davi, começou a se aproximar sem demora. A fidelidade que não se submete à voz de Deus não é fidelidade, e o serviço que não nasce do temor do Senhor é perigoso. Embora Joabe tivesse feito muito pelo reino, ele havia perdido a alma que sustentava sua espada. Sua história, que havia começado com honra, agora caminhava em direção ao resultado escrito, desde os dias em que derramou o sangue de Abner, Amasa, Absalão e Urias. E cada uma dessas mortes, sem mandato nem julgamento justo, agora seria lembrada. Para Salomão, guiado pelo conselho de Davi nos últimos momentos de sua vida, ele foi instruído a agir com sabedoria. E entre essas instruções estava esta tarefa: vocês sabem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que ele fez a 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, a Amasa, filho de Heter, a quem ele matou e derramou sangue de guerra em tempo de paz, e colocou sangue de guerra no cinto que estava preso às suas costas e nos sapatos que calçava. Fazei conforme a vossa sabedoria.
não deixeis que os seus cabelos brancos se espalhem até o Sheol em paz. Essas palavras do rei não eram vingança, mas justiça. Não eram rancor, mas o cumprimento de algo que por anos estava pendente. E enquanto Joabe seguia sua vida como se nada tivesse mudado, sem saber que o novo rei não governaria com fraqueza, mas com discernimento divino, seu destino se aproximava. Sua lealdade vazia, carente de obediência à voz de Deus, o deixaria sem refúgio no dia de sua queda, porque servir a um ungido, mas rejeitar a voz do ungido, é semear morte. Joabe, embora ainda vestisse armadura, já não tinha escudo diante do céu. Quando os dias do rei Davi se aproximavam do fim e seu corpo, desgastado pelos anos, pela guerra, pelo pecado e pelo quebranto, já não tinha força para se levantar da cama, os olhos de Israel se voltaram para a pergunta que arde em toda a nação à beira de uma transição: quem reinará no lugar do ungido? E embora o Senhor já tivesse falado, o profeta Natã havia declarado que Salomão seria o herdeiro. E embora Davi tivesse jurado diante de Batseba que seu filho se sentaria sobre seu trono, houve um silêncio que foi aproveitado pelo coração altivo de Adonias, filho de Agite. Ao ver seu pai enfraquecido, Adonias disse em seu coração: eu reinarei. E se levantou sem mandato do céu nem do rei. Preparou para si carros e cavaleiros e 50 homens para correrem diante dele. Ele conspirou com Joabe, filho de Zeruía, e com Abiatar, o sacerdote. E os dois, que haviam servido fielmente sob o reinado de Davi por décadas, decidiram se juntar àquele que Deus não havia escolhido. E assim começou a traição silenciosa, não com gritos nem espadas, mas com sussurros, alianças e rebelião disfarçada de protocolo. Adonias matou ovelhas, bois e animais engordados junto à rocha de Zogelet, perto de En-Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os varões de Judá, servos do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaías, filho de Joiada, nem Salomão, nem os valentes que seguiam a voz de Jeová. E enquanto a cidade de Davi começava a ouvir rumores de uma coronação, o céu ficou em silêncio, apenas por um momento, até que Natã foi até Batseba e lhe disse: não ouviste que Adonias, filho de Agite, está se proclamando rei sem o nosso saber? Vai até o rei e lembra-lhe de seu juramento. E enquanto ela falava com Davi, Natã entrou e confirmou as palavras. Davi se levantou com o espírito renovado e, embora seu corpo estivesse fraco, sua voz voltou com a autoridade do ungido. Ele disse: jurei por Jeová, Deus de Israel, que meu filho Salomão reinará após mim e se sentará sobre meu trono em meu lugar. E hoje o farei. E mandou que Salomão fosse montado em sua própria mula, que o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungissem ao lado de Sião. E tocou-se a trombeta e o povo gritou: viva o rei Salomão! O som da cidade soou como um rio incontenível e chegou até os ouvidos de Adonias e seus convidados, que ao ouvir o estrondo souberam que o plano havia falhado. Eles se levantaram tremendo, e Adonias correu até o altar, agarrou-se aos chifres e disse: que o rei Salomão me julgue hoje, para que ele não mate seu servo com a espada. E Salomão respondeu: se ele fosse um bom homem, nem um fio de cabelo de sua cabeça cairá no chão, mas se fosse encontrada iniquidade nele, ele morreria. E Joabe foi trazido do altar e se curvou diante do novo rei. Salomão o dispensou. Mas Joabe não se curvou, nem procurou o novo rei, nem pediu perdão, mas permaneceu em silêncio, como se o silêncio pudesse esconder o pecado, como se a inação apagasse a rebelião. E nesse silêncio residia a traição, pois nem todos os que conspiram o fazem com gritos, nem todos os que se rebelam o fazem com espada. Alguns simplesmente alinham-se com o erro e fingem que nada aconteceu. Joabe, que esteve ao lado de Davi em todas as guerras, que comandou seus homens, que defendeu as cidades sagradas,
agora se unia a uma coroação ilegítima, desonrando a vontade do rei e desobedecendo ao Deus que o sustentou. E embora Salomão fosse coroado com sabedoria e o reino se estabilizasse rapidamente, a memória da traição não foi esquecida nem por Davi, nem por Deus. Quando Davi chamou seu filho e deu-lhe as últimas instruções, entre elas estava esta: Você sabe o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que ele fez a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Heter, e como ele matou os dois em tempo de paz, derramando sangue de guerra ao seu cinto e aos seus pés. Não deixe que seus cabelos brancos caiam em paz para o Sheol. Essas palavras não eram vingança, mas justiça, porque durante anos Joabe andava como se não houvesse julgamento, como se o poder militar o isentasse de toda a responsabilidade espiritual, como se sua espada pudesse permanecer para sempre, sem que suas ações fossem ponderadas. E agora chegou a hora do acerto de contas. Enquanto Salomão começou a governar com justiça e estabeleceu seus primeiros decretos, a traição silenciosa de Joabe já estava na balança do céu, e o dia do seu julgamento estava se aproximando, não pelas mãos inimigas, não pela batalha, mas pela ordem de um rei guiado pela sabedoria divina. Pois embora o servo possa parecer útil por um tempo, se a fidelidade não estiver sujeita à voz de Deus, não permanecerá no reino de justiça. Joabe, que não ouviu quando Deus falou por meio de Davi e se uniu a quem Deus não havia chamado, logo veria o cumprimento de cada palavra que ele havia desprezado. No reino de Deus, não basta estar perto do trono, devemos temer o Rei Eterno. Quando Davi morreu e foi reunido com seus pais, enterrado na cidade que ele próprio havia conquistado, Salomão, seu filho, se sentou no trono de seu pai, e seu reino foi grandemente estabelecido, porque o Senhor seu Deus estava com ele e o havia exaltado sobremaneira desde o princípio. E embora ele fosse jovem e o peso do governo fosse imenso, a sabedoria de cima começou a se manifestar em suas decisões, porque o coração de Salomão não desejava vingança, mas justiça. Ele não buscava impor sua autoridade com fúria, mas estabelecer a paz prometida sobre fundamentos de verdade. Entre as primeiras decisões que ele teve de enfrentar estava a resolução das instruções que Davi lhe deixara, palavras pronunciadas não com rancor, mas com a memória de atos impíos que não poderiam ficar impunes sob o reinado de justiça que Jeová desejava levantar. Uma dessas instruções foi em relação a Joabe, filho de Zeruia, que havia derramado sangue de guerra em tempo de paz, matando Abner e Amasa com traição, e que nos últimos dias se uniu sem temor nem arrependimento à conspiração de Adonias, desobedecendo não apenas ao rei, mas à vontade de Deus, expressa pelo profeta e selada pelo Espírito. Embora Salomão ainda não tivesse chamado Joabe, este, ao ver que Adonias foi finalmente morto, entendeu que o novo rei não era fraco, e sua consciência, que por anos havia estado emudecida, começou a tremer, não com arrependimento, mas com temor. Sabendo que a palavra do julgamento estava sobre ele, fugiu para o tabernáculo de Jeová e se agarrou aos chifres do altar, buscando refúgio no lugar santo, como se a estrutura pudesse proteger o coração que não se havia rendido. Mas o Deus que habita entre os querubins não se impressiona com posições, nem se comove por braços ensanguentados agarrados ao altar. Quando foi dito a Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo e estava junto ao altar, o rei enviou Benaías, filho de Joiada, dizendo: "Vá e mate-o." Benaías foi ao tabernáculo e disse a Joabe: "Saia." E ele respondeu: "Não, aqui morreria." Então Benaías voltou ao rei e lhe disse: "Assim falou Joabe." O rei respondeu: "Faça como ele disse, mate-o e enterre-o para que retire de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe derramou sem causa."
E Jeová fará voltar o sangue dele sobre sua cabeça, porque ele deu morte a 2 homens mais justos e melhores que ele, e os matou com espada sem que Davi, meu pai, soubesse. Assim, Benaías entrou no tabernáculo de Jeová, e lá, junto ao altar, deu morte a Joabe, e seu sangue caiu sobre sua cabeça. Ele foi sepultado em sua casa, no deserto. E o julgamento, que havia sido adiado por décadas, finalmente se cumpriu. Não por ódio nem por impulso, mas por mandato justo de um rei guiado por Deus. E Salomão colocou Benaías sobre o exército, em lugar de Joabe. E a paz começou a se firmar sobre fundamentos de justiça, porque não se pode estabelecer um reino santo com homens que não ouvem a voz do santo. E Joabe, que havia sido instrumento na mão de Deus para muitas vitórias, que havia protegido o trono de Davi durante anos, caiu não por uma só traição, mas por uma vida inteira sem quebranto, por uma espada levantada sem temor, por uma fidelidade externa que ocultava uma rebeldia interior. E seu fim no altar não era um símbolo de devoção, mas de julgamento, porque buscar refúgio no lugar santo, sem se render verdadeiramente ao Deus que habita, é profanação, não adoração. E o Senhor, que pesa os corações e não se deixa enganar pelas aparências, executou a justiça que Davi havia anunciado. E assim, aquele que serviu sem ouvir, que obedeceu sem medo, que matou sem chorar, foi tirado do caminho. E o reino de Salomão foi purificado de todo o sangue injusto, e a paz de Jeová começou a descer sobre Israel. A justiça do Altíssimo não dorme, mesmo que pareça demorar. E aquele que serve, mas não se quebra, não resistirá quando a voz de Deus chamar para as contas. E foi assim que a história de Joabe não terminou no campo de batalha, não em honra nem entre homens poderosos, mas no silêncio solene do tabernáculo, onde sua espada foi finalmente silenciada, e seu nome foi escrito não apenas entre os grandes guerreiros, mas como um aviso perpétuo a todos que servem sem ouvir, a todos os que andam ao lado do trono sem entregar o seu coração ao Rei dos Reis. E assim terminou a vida de Joabe, filho de Zeruia, sepultado não com honra real, nem entre os bravos, cujos nomes são cantados nos salmos da vitória, mas enterrado em sua casa no deserto, longe do coração do templo, longe da memória sagrada do tabernáculo, longe do altar onde ele pensou que encontraria refúgio, mas encontrou julgamento, porque sua história foi a de um homem que sempre esteve perto do trono, mas nunca se rendeu ao Deus do trono, que lutou pelos ungidos sem ouvir aquele que o ungiu, que fez guerras por Israel sem conhecer a paz do Espírito, que segurou o escudo do rei e não se curvou diante do escudo do Senhor. E embora seu nome esteja entre os grandes generais do povo, seu legado foi marcado não apenas pelas vitórias que ele alcançou, mas pela ausência do temor que governava sua alma. Não por ódio, nem por impulso, mas por mandato justo de um rei guiado por Deus. E Salomão colocou Benaías sobre o exército em lugar de Joabe. E a paz começou a se firmar sobre fundamentos de justiça, porque não se pode estabelecer um reino santo com homens que não ouvem a voz do santo. E Joabe, que havia sido instrumento na mão de Deus para muitas vitórias, que havia protegido o trono de Davi durante anos, caiu não por uma única traição, mas por uma vida inteira sem quebranto, por uma espada levantada sem temor, por uma fidelidade externa que ocultava uma rebeldia interior. E seu fim no altar não foi um símbolo de devoção, mas de julgamento, porque buscar refúgio no lugar santo sem se render verdadeiramente ao Deus que habita é profanação, não adoração. E o Senhor, que pesa os corações e não se deixa enganar pelas aparências, executou a justiça que Davi havia anunciado. E assim, aquele que serviu sem ouvir, que obedeceu sem medo, que matou sem chorar, foi retirado do caminho.
E o reino de Salomão foi purificado de todo o sangue injusto, e a paz de Jeová começou a descer sobre Israel. A justiça do Altíssimo não dorme, mesmo que pareça demorar. E aquele que serve, mas não se quebra, não resistirá quando a voz de Deus chamar para as contas. E foi assim que a história de Joabe não terminou no campo de batalha, não em honra nem entre homens poderosos, mas no silêncio solene do tabernáculo, onde sua espada foi finalmente silenciada, e seu nome foi escrito não apenas entre os grandes guerreiros, mas como um aviso perpétuo a todos que servem sem ouvir, a todos os que andam ao lado do trono sem entregar o seu coração ao Rei dos Reis. E assim terminou a vida de Joabe, filho de Zeruia, sepultado não com honra real nem entre os bravos, cujos nomes são cantados nos salmos da vitória, mas enterrado em sua casa no deserto, longe do coração do templo, longe da memória sagrada do tabernáculo, longe do altar onde ele pensou que encontraria refúgio, mas encontrou julgamento, porque sua história foi a de um homem que sempre esteve perto do trono, mas nunca se rendeu ao Deus do trono, que lutou pelos ungidos sem ouvir aquele que o ungiu, que fez guerras por Israel sem conhecer a paz do Espírito, que segurou o escudo do rei e não se curvou diante do escudo do Senhor. E embora seu nome esteja entre os grandes generais do povo, seu legado foi marcado não apenas pelas vitórias que ele alcançou, mas pela ausência do temor que governava sua alma. A Escritura não registra um altar erguido por Joabe, nem um sacrifício oferecido por suas mãos, nem uma oração nascida de seus lábios, nem uma lágrima que caiu pelos homens que ele matou. E embora ele tenha sido útil na expansão do reino, seus caminhos se torceram a partir do momento em que a espada começou a responder à sua própria vontade, em vez da do Altíssimo, pois ele confundiu fidelidade com poder e serviço com controle. E seu fim foi a confirmação de que o julgamento de Deus não pode ser evitado com títulos, nem pode ser silenciado pela força, nem pode ser adiado com anos de guerra, porque mais cedo ou mais tarde, o Deus justo pesa as obras e revela os corações. Assim como o Senhor perdoou muitas das faltas de Davi por causa de seu arrependimento, ele também fez a diferença entre o quebrado e o endurecido, entre o que pecou, mas se curvou, e aquele que pecou e permaneceu altivo. E Joabe, embora tenha começado sua jornada com o rei como um servo, terminou sua vida como um rebelde. Não com palavras, não com declarações abertas, mas com a teimosia silenciosa de um coração que não queria ouvir. E esse foi o seu legado, um legado que lembra a cada leitor das Escrituras que não basta lutar em nome do reino se o coração não tremer diante do rei, que não basta estar do lado certo da história se não estiver no lado certo do Espírito. Esse poder sem rendição não é bênção, mas perigo. E que o serviço prolongado sem medo se transforma em julgamento iminente, culminando na sua morte no altar. Ela nos ensina que nenhum refúgio externo protege a alma que não foi lavada pela obediência, que nenhuma fuga em direção ao sagrado é válida se não houver entrega interna. E que todo homem que mata em tempo de paz, que levanta a mão sem justiça, que serve ao trono, mas despreza o profeta, acabará não se encontrando com a segurança da religião, mas com a espada da justiça divina. Porque Joabe, que matou Abner com traição, Amasa com engano, Absalão com desobediência e Urias com cumplicidade, não foi apenas um general de guerras, mas o executor de sua própria queda. E embora ele se agarrasse ao altar, não o fez com espírito contrito, mas com a vã esperança de que o símbolo o libertaria do julgamento, esquecendo que o Deus que ordenou a construção do tabernáculo também prometeu que não consideraria culpado o culpado. E então, quando Benaías o encontrou e o executou ali, não foi simplesmente um ato de justiça terrena, mas o cumprimento de uma antiga sentença que havia sido proferida desde os dias em que suas mãos estavam manchadas com sangue injusto.
E o reino de Salomão foi purificado com essa morte, porque o governo de paz não poderia florescer com os resquícios do poder sem medo, e a sabedoria do alto exigia um fundamento de justiça. E é por isso que o nome de Joabe, embora mencionado entre os grandes, é lembrado como um aviso, não como um modelo, como uma pedra de tropeço, não como uma coluna, porque sua história não foi a de um traidor aparente, mas a de um homem leal sem alma rendida. E sua fidelidade externa escondia uma resistência interna a tudo o que o Espírito de Deus queria construir. E ao encerrar sua história, a Bíblia não canta sobre ele como canta sobre os outros homens valentes. Não há lamento composto como por Saul e Jonatas, nem há canção como pelos homens de Judá, pois sua memória se torna uma voz que clama através dos séculos, dizendo a todos os que servem: não basta estar perto do trono, devemos nos curvar diante daquele que o estabeleceu. Não é suficiente obedecer em ação, você deve tremer em espírito. Não é suficiente assumir a espada, você tem que dobrar os joelhos. E o legado de Joabe sempre será esse lembrete amargo, mas necessário, de que o poder sem devoção termina em ruína, que o serviço sem rendição leva ao julgamento. E ninguém que despreza a voz de Deus será capaz de se apegar a ela, aos chifres do altar e viver. Pois o Senhor não se agrada de sacrifícios vazios, mas em corações partidos e humilhados que ele não despreza. E, portanto, quando o nome de Joabe for lembrado, que seja para aprender que a verdadeira obediência não é medida pelos anos de serviço, mas pela disposição de entregar tudo quando Deus fala. E Joabe permaneceu no altar, não com a paz de quem descansa na vontade de Deus, mas com o peso de uma espada que nunca foi entregue, com o eco de uma fidelidade que caminhou por anos ao lado do trono, mas sem nunca dobrar sua alma diante do céu. O lugar onde foi feito, o próprio altar, não poderia protegê-lo, porque aquele altar só responde à quebrantação, não ao orgulho. Não houve uma palavra final, não houve oração, nem lágrimas, apenas silêncio. Um silêncio que não redime, mas pesa. E agora, quando sua história se encerra na poeira do tabernáculo, seu legado não clama com glória, mas sussurra advertências àqueles que servem sem ouvir, àqueles que cumprem sem se render, para aqueles que obedecem sem medo. Joabe não foi derrotado por seus inimigos, foi derrotado por não temer o Deus de suas vitórias. E você? Quantas vezes tomou decisões certas, mas sem um coração rendido? Quantas vezes esteve perto do altar, mas longe da sua presença? Talvez hoje seja o seu dia de largar sua espada e se ajoelhar de verdade. Não espere até estar à beira do julgamento para abrir mão do controle. Visualize esta cena: um altar silencioso, uma espada enferrujada no chão e o vazio onde o temor de Deus deve ter habitado. Se esta história tocou seu espírito, comente abaixo. Eu quero servir, mas com temor a Deus, que seja o começo da sua rendição. Inscreva-se para continuar desenterrando essas verdades ocultas na escrita e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que não é força, mas o temor do Senhor que preserva a alma.